Neemias. Neemias 4. Vamos ler a partir do versículo 16. Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um tinha as suas armas e água. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra. Senhor, nós somos dependentes de ouvir a tua voz. Senhor, nos exorta, Senhor, a amar mais e mais a ti. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos faz parte dos livros históricos da Bíblia. É um acontecimento que foi escrito e relatado e chegou até aos nossos dias. Não por acaso, hoje nós temos acesso a essa história que aconteceu há milhares de anos atrás. Quantas histórias, quantos acontecimentos se perderam ao longo do tempo? Mas Deus fez questão de preservar esse texto, porque esse texto é ensinamento e é vida para nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro, certa vez eu estava numa outra igreja e eu era responsável pelo estudo dos jovens e o Senhor tinha revelado que nós dessemos um estudo que poucos dias atrás a gente já tinha levado aquele estudo aos jovens. E eu, no alto da minha sabedoria, da minha ciência, quis questionar ao Senhor. Falei: Senhor, mas em poucos dias nós demos esse estudo, nós vamos dar de novo. E quando eu abri a palavra, o Senhor falou comigo assim: não me aborreço na palavra, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Meus irmãos, a palavra de Deus é segurança para nós. Então, sempre que nós estamos lendo, meditando, ouvindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, nós estamos seguros na presença do Senhor, firmados na rocha. O texto que nós lemos, então, ele nos mostra uma história que aconteceu. Mas nós não podemos ler esses livros históricos simplesmente para conhecer um fato. Se esse texto ele chegou até os nossos dias, é porque Deus tem algo a nos dizer através desse texto. Há um ensinamento para nós, através dos textos históricos de toda a palavra de Deus. Nós precisamos ler dessa forma, tentando buscar um ensinamento para o nosso dia a dia, para a nossa vida.
O texto nos fala a respeito da vida de Neemias. Quando foi escrito esse texto, Neemias estava cativo. Israel havia sido invadido e grande parte do povo foi levado como escravo para uma outra nação. Neemias, ele servia diante do rei como escravo. Ele era copeiro do rei. E a palavra nos fala, lá no capítulo 2, nos fala que Neemias, embora ele fosse escravo, ele estivesse ali servindo a um rei que não era o rei da sua terra, a palavra nos fala que ele sempre se apresentava alegre diante do rei. Até o dia em que ele tomou conhecimento da situação de Jerusalém. A palavra nos fala que Jeremias ele se entristeceu e chorou pela situação de Jerusalém. E nos fala também que à noite Neemias sai e com algumas pessoas, sem dizer nada para ninguém, onde vai, o que vai fazer, mas ele sai dali onde ele estava e vai até Jerusalém. E ali em Jerusalém ele toma conhecimento da situação que estava a cidade de Deus. A cidade considerada a cidade de Davi, a sua cidade natal. Ela nos fala que os muros estavam destruídos, as portas queimadas a fogo e uma situação lamentável a cidade. E aquilo entristeceu o coração de Neemias. E pela primeira vez, quando ele chega diante do rei, ele está triste pela situação da cidade. E o rei percebe a tristeza estampada no rosto de Neemias. Meu irmão, quando nós chegamos diante de Deus, o nosso rei, ele percebe a nossa situação. Deus é sensível ao nosso dia a dia. Ele conhece as nossas dores, as nossas tribulações, as nossas frustrações, muitas vezes. O nosso rei conhece a nossa vida. Não tem como escondermos de Deus aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. Deus conhece cada um dos seus servos. A palavra nos fala que o rei, então, ele percebeu e pergunta a Neemias: que tristeza é essa? Você não está doente? Isso só pode ser tristeza? E Neemias, então, fala para o rei qual que era o motivo da sua tristeza. Meus irmãos, nós precisamos falar para Deus no nosso dia a dia, nossa luta, nossa necessidade. Embora o rei já saiba de tudo que está acontecendo conosco, nós precisamos falar para o rei. Oração. Nós precisamos ter vida de oração. Falar com Deus. Lá no livro de Salmos, o salmista Davi, ele diz assim: antes que haja em mim palavras, de longe o Senhor conhece o meu pensamento. E muitas vezes nós nos firmamos nessa palavra e não paramos um tempo para falar com o rei aquilo que é a nossa necessidade. E pensando assim: o rei já sabe. Deus já sonda o meu coração e já sabe. Mas nós precisamos falar com o rei. Nós precisamos mostrar que nós somos submissos. Que nós somos humildes diante de Deus. Precisamos mostrar que Ele é Senhor na nossa vida e nós somos seus servos. Neemias, então, ele recebe do rei a autorização para restaurar a cidade de Jerusalém. Como está Jerusalém na sua vida? Como está a presença de Deus no seu coração? Nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos dessa restauração. No dia a dia, nas coisas que nós vivemos, nas batalhas que nós enfrentamos, muitas vezes essa experiência que nós temos com Deus, ela começa a se deteriorar. Às vezes a fé pode enfraquecer e nós perdermos a fé. A porta fala do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas.
Como está o Senhor Jesus na sua vida? Está queimado a fogo. Nós precisamos fazer essa reflexão. Como está a presença de Deus em mim, no meu coração? Será que está precisando de uma restauração? Eu vou dizer aos irmãos com certeza, todos os momentos nós precisamos ser restaurados na presença de Deus. Neemias, então, ele recebe do rei aquela autorização e o rei dá a Neemias cartas para ser enviado aos governadores para que todo o material, tudo que ele necessitasse, fosse fornecido a ele para aquela obra. E Neemias também, então, começa a realizar aquela obra de restauração da cidade de Jerusalém. Ele junta ali os chefes das tribos, o povo, para trabalhar naquela obra, para restaurar. E a palavra nos fala que então levanta os adversários, para que aquela obra não fosse restaurada. Meus irmãos, quando nós colocamos no nosso coração em sermos restaurados na presença de Deus, muitos adversários se levantam contra nós. Quem sabe dentro da família, quem sabe são situações no local de trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, nos nossos vizinhos, às vezes dentro do nosso próprio lar, se levantam situações para que a obra de Deus não seja restaurada na nossa vida, para que essa presença maravilhosa do Senhor não seja restaurada. A palavra nos fala de duas pessoas em especial que se levantam para que aquela obra não fosse restaurada. Primeiro, começam a enviar convites a Neemias. Vem aqui para a gente conversar, desce de Jerusalém, volta para o seu local de escravidão, vamos conversar. E Neemias então manda um recado a eles. Eu estou realizando uma grande obra e não poderei sair daqui. Nós precisamos ter isso em mente, meu irmão. Nós estamos realizando uma grande obra. Uma obra para a glória do nosso Deus. Nós não podemos voltar atrás. Tudo que nós fazemos para essa obra, há uma recompensa para nós, se não nessa vida, será na eternidade. Mas a palavra de Deus nos diz que a nossa obra tem uma recompensa. O trabalho das nossas mãos. Nós estamos realizando uma grande obra. Levar a palavra de Deus. E não podemos voltar ao nosso local de escravidão. De lá o Senhor nos restaurou. O Senhor nos tirou de lá. O texto que nós lemos nos fala a respeito de um levante que houve contra o povo que tinha colocado em seu coração restaurar Jerusalém. E Neemias então fica sabendo daquela conspiração e ele coloca guardas, vigias, em todo o tempo. A palavra nos fala que os guardas, eles tinham as lanças desde quando amanhecia até o sair das estrelas. Em todo momento em que se realizava a obra, havia os vigias, os guardas, e também aqueles que realizavam a obra, com uma mão fazia a obra e com a outra tinha a espada nas suas mãos. Meus irmãos, durante o nosso período aqui, nessa terra, em que nós estamos realizando essa grande obra, nós não podemos descuidar da vigia, de vigiar. Porque o adversário ele se levanta contra as nossas vidas. Nós precisamos estar vigilantes na presença de Deus. Com uma mão nós evangelizamos e com outra nós oramos para que Deus nos proteja. Neemias então fala que todos estavam longe uns dos outros, mas Neemias colocou alguém para tocar a trombeta. No local onde ouvires o soar da trombeta, ali nos ajuntarei. Meus irmãos, o tocar a trombeta para nós é anunciar a palavra de Deus. Onde tem alguém anunciando a palavra de Deus, ali nós estaremos reunidos.
Paulo nos fala que nós não podemos estar distantes uns dos outros. Quando nós estamos afastados uns dos outros, nós somos alvos fáceis para os inimigos que se levantam não contra nós, mas contra a obra de Deus, e nós somos atingidos. Então nós precisamos estar atentos ao soar da trombeta. Onde tem alguém falando da palavra de Deus, nós estamos reunidos. E nós precisamos estar reunidos. Nós precisamos estar juntos e vigilantes. Assim nós trabalhávamos na obra. Metade tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair da estrela. Também naquele tempo, disse ao povo, cada um com seu servo, fique em Jerusalém. Não podemos nos afastar da presença de Deus. Jerusalém era considerada a cidade de Deus. Ali estava o tabernáculo. Ali se ajuntava todo o povo de Israel. Pelo menos uma vez por ano eles deveriam subir até Jerusalém para prestar culto a Deus, para festejar diante da presença de Deus. Mas naquele tempo, Neemias dá um conselho: fique em Jerusalém. E esse conselho também serve para a nossa vida. Meu irmão, não se afaste da presença de Deus. Hoje nós oramos por um Senhor que se afastou da presença de Deus e foi acometido pelo inimigo e hoje está com a sua vida destruída. Mas nós cremos que Deus tem poder para restaurar. Deus é o que restaura vidas. Esse muro que há em torno de nós, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida, precisa ser restaurada a cada dia. Nós não podemos apagar o Espírito Santo. Precisamos sempre estar vigilantes, com a espada na mão. A espada nos fala da palavra de Deus. Não se afaste da palavra de Deus. A nossa oração é que os irmãos alimentem da palavra de Deus. Nós fazemos a obra, mas não nos afastamos da palavra de Deus. Com uma mão fazemos a obra e com a outra temos a espada na mão. E a palavra nos fala que eles não precisavam batalhar. Onde ouvirdes o soar da trombeta, ali vos ajuntareis. Para a batalha? Para batalhar? Não. Para glorificar o nosso Deus. Porque o nosso Deus nos dará vitória. É isso que diz a palavra do Senhor. Nós, como servos do Senhor, nós temos um Deus que batalha por nós. Nós temos um Deus que vence os nossos embates, nossas lutas. Mas nós só precisamos de uma coisa: permanecer em Jerusalém. Permanecer na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. E que nós possamos ter em mente que nós necessitamos de restauração. Nós precisamos parar um momento na presença de Deus. Como que está a minha vida diante de Deus? Está como estava Jerusalém naqueles dias? Um monturo de lixo, pedras sobre pedras, entulhos. Fala que quando Neemias sai ali com o seu animal, provavelmente uma mula ou um cavalo talvez, havia local que os entulhos eram tantos que nem o animal conseguia passar. Quem sabe a nossa vida está precisando de uma limpeza, de uma organização. As portas queimadas a fogo. Quem sabe a nossa vida está numa situação lamentável diante da presença de Deus. Nós precisamos ser restaurados, irmãos. Todo momento. Nós precisamos buscar do Senhor essa restauração. Deixa o Senhor sondar seu coração. Fala para o Senhor onde é a sua luta, sua dor, a sua tristeza. O Senhor vai te dar todo o recurso para a vitória. O Senhor é que dá os recursos para a restauração da nossa vida na sua presença. Fala com o Senhor neste momento.
Deixa o Senhor sondar, abre o seu coração. Ele é o que conhece. Nós não podemos esconder nada de Deus. Hoje nós estamos diante do Rei, não o Rei de um reino passageiro, mas estamos diante de um Rei eterno, de um reino eterno, o Rei dos Reis. Fala com o Senhor, onde a sua vida precisa de uma restauração, onde nós precisamos de uma libertação. Fala com Deus nesse momento. Senhor Deus, nós suplicamos a Ti a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, restaura o Teu Espírito Santo em nossa vida. Restaura, Senhor, cada um dos Teus servos na Tua presença. Ó Deus, e livra-nos, Senhor, dos ataques dos adversários, Senhor. Senhor, não nos deixa voltar atrás, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a realizar essa grande obra, Pai. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Senhor, restaura esse muro, ó Deus. Restaura a presença do Teu Espírito Santo na vida dos Teus servos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Não retire de nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, nos ajuda nessa batalha, Senhor. Senhor, nós não temos força para pelejar, ó Pai. Mas, ó Deus, vem pelejar por nós, ó Deus. Vem nos dar vitória, Senhor. Porque somente em Tuas mãos, Senhor, está toda a força e todo o poder, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Senhor, restaura a nossa vida, Senhor. Retira de nós tudo que não glorifica a Ti, ó Pai. Retira de nós, ó Deus, todo entulho, Senhor. Todo lixo, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Deus, vem limpar o nosso coração, Senhor. Ó Deus, restaura, Senhor, a presença do Senhor Jesus em nós. Restaura, Senhor, a presença da porta maravilhosa, Deus. Senhor, para que possamos, Senhor, entrar e sair, ó Deus, e encontrar, Senhor, alimento em Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós somos dependentes de Ti, ó Deus. Por isso, Senhor, nesse momento nós abrimos o nosso coração. Suplicamos a Ti, ó Deus, vem sondar, Senhor. Vem revelar, Senhor, os caminhos maus, ó Pai. Senhor, mas guia-nos, Senhor, na Tua presença. Senhor, ensina-nos, Senhor, a estarmos vigilantes, ó Pai. Ó Deus, que possamos, Senhor, estar em oração, Senhor. Vigiando e orando sem cessar, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus.